E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje mais uma aula, hoje tratando de um dos tópicos talvez mais importantes hoje para a prova do Enem, talvez para provas de concursos públicos, que é a parte de raciocínio lógico quantitativo, tá? A gente vai trabalhar aí os problemas de contagem, tá? Mais conhecido, né, nos livros de ensino médio como análise combinatória, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um resumo, tá? Do que você precisa saber para entender direitinho a parte de contagem de análise combinatória, porque isso será necessário para o nosso estudo posterior, que é o estudo das probabilidades, tá bom? Então, antes de mais nada, lembrar a vocês que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, tá? E quem estiver assistindo ao vivo pode interagir com a gente, tá? Pode enviar dúvidas que eu vou esclarecer aqui com vocês, tá? Posteriormente, essa aula também estará disponível no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, vocês podem ver aqui no rodapé do nosso vídeo, tá? Tanto o meu endereço de Instagram, como também como me encontrar no YouTube, tá? Quem tiver no YouTube, eu peço, dá lá uma inscrevida no canal, se inscreve no canal, clica no sininho, tá? Porque aí você vai ficar sabendo em primeira mão sobre todos os lançamentos de vídeos que serão feitos lá, beleza? Falando especificamente do assunto, falando especificamente de análise combinatória dos problemas de contagem, a gente vai entender que esse estudo de análise combinatória, ele vai mostrar para a gente algumas técnicas que a gente pode utilizar quando necessita realizar contagens, tá? E aí eu já gosto de desmembrar esses problemas de contagens em dois grandes blocos, que são, número um, os problemas mais simples, que a gente pode enumerar as possibilidades ou criar um padrão, tá? Uma espécie de uma regra, são normalmente as contagens mais simples. E para as contagens mais complexas, para as contagens mais avançadas, a gente vai utilizar duas técnicas específicas de cálculo, tá bom? É interessante a gente observar que esse estudo, no livro didático, ele vem super fragmentado, tá? Ele vem super fragmentado. Você tem lá, no seu livro didático de ensino médio, a análise combinatória sendo subdividida em princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Aí vem arranjo, que pode ser arranjo simples ou arranjo com repetição de elementos. Depois você tem um caso especial de arranjo, que é a permutação, que pode ser uma permutação simples ou com repetição de elementos. E, por fim, você tem uma combinação, que pode ser uma combinação simples ou uma combinação com repetição de elementos. Então, se a gente for seguir essa sequência do livro didático, basicamente você tem 7 tipos de problema de contagem, tá? O que vai viabilizar muito a nossa compreensão sobre o assunto, tá? Então, para facilitar, nós vamos esquecer esses 7 tipos de contagem e vamos resumir apenas a 2, tá bom? Então, você tem as contagens mais simples, que a gente vai criar um padrão ou vai enumerar as possibilidades, ou seja, citar as possibilidades uma por uma, ou então você tem algumas
técnicas específicas de contagem para o caso de contagens mais complicadas. Que aí, é aquilo que eu te falei, o livro vai trazer 7 tipos de problema. Eu vou reduzir para apenas 2. E aí vai ficar muito mais fácil para você compreender tudo isso. Beleza? Mas como aí a gente organizou essa nossa rápida demonstração em 2 blocos, eu gostaria de detalhar um pouquinho esse primeiro, que são as contagens mais simples, tá? Onde você vai criar um padrão, tá? Você vai perceber uma regra, ou você vai ter condição de determinar possibilidade por possibilidade, tá? Para mostrar isso, eu trouxe alguns probleminhas, tá? Alguns probleminhas simples. E o primeiro problema que eu trago é um problema muito comum de provas de concurso público, tá? Que é aquela questão dos calendários, tá? Então, problema de calendário, tá? Pode surgir isso numa prova de Enem, só que é uma situação mais comum de concurso. De toda forma, é bom a gente estar preparado, é bom a gente conhecer um pouquinho dessa situação, desse tipo de problema, tá? Então, vê aí na tela, nossa questão número 1, que diz o seguinte, ó. No ano de 1995, o dia 1º de outubro foi um domingo. A esse respeito, assinale a única afirmativa verdadeira. Então, note, dessas 5 afirmações aqui, apenas uma é a verdadeira. E aí, como é que a gente vai organizar a resolução do nosso problema? Bem simples, tá? Primeiro você vai lembrar que o mês em questão é um mês de outubro, tá? Então, é muito importante você saber quais meses do ano tem 30, quais meses do ano tem 31 dias, tá? Fevereiro é um caso particular, ele pode ter 28 ou 29 dias, dependendo se o ano é bissexto ou não. Aí já seria uma outra conversa, tá? Vamos focar na resolução especialmente desse problema, tá? Então, mês de outubro, se a gente for puxar na nosso conhecimento de calendário, a gente sabe que outubro é um mês de 31 dias, não é isso? Tá? Então, a gente precisa, a princípio, saber dessa informação, que o mês de outubro é um mês de 31 dias, beleza? Outra coisa que você vai ter que observar é que o primeiro dia desse mês cai num domingo. E aí é interessante você observar que os dias, tanto dos meses como dos anos, eles são divididos em semanas, que são 7 dias, tá certo? Então, você tem aqui, ó, vamos pensar nesse problema, vamos focar na resolução desse problema. O dia 1 é domingo, então 2 é uma segunda, 3 é uma terça, 4 é uma quarta, 5 é uma quinta, 6 é uma sexta, 7 é um sábado, 8 vai ser um domingo. E aí, o que eu vou observar? Que como a semana tem 7 dias, se um determinado dia da semana, por exemplo, foi domingo, o próximo domingo desse mês vai ser dali 7 dias. Observe aí na contagem que fizemos. O dia 1º foi um domingo. O próximo domingo que eu vou ter nesse mês é o quê? Dia 8, quer dizer, 7 dias depois. E o domingo seguinte a esse dia 8 vai ser o quê? 8 mais 7, 15. Então, você pode começar o teu problema, pode começar a organizar o teu problema dessa maneira. Ou ainda, seguindo essa ideia, seguindo esse raciocínio, você pode montar o calendário, tá? Para tornar as coisas mais rápidas, eu já coloquei o calendário aqui, ó, dentro daquela lógica que eu trouxe para vocês, tá vendo, ó? O dia 1 é domingo, 2 é segunda, e aí assim sucessivamente. Ó, se 1 é domingo, próximo domingo dá ali 7 dias, mais 7 dias outro domingo. E o mesmo que ocorre para os domingos,
ocorre para segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados, tá? Então, se você puder rapidamente montar esse calendário, já facilita bastante. Wagner, preciso montar ele inteiro? Se você quiser, sim. Mas se você quiser ganhar o tempo, você pode montar esse calendário parcialmente só para satisfazer os itens ou para verificar os itens que você quer analisar. Onde a gente sabe apenas um desses itens é o item verdadeiro. Beleza? Então, apenas um desses itens é o item verdadeiro. Então, vou colocar aqui o nosso calendário de volta e, tendo essa preocupação de montar o calendário, a gente já vai analisar cada item. Começando do item A, que diz que o dia 19 foi uma quarta-feira. Então, localiza aqui, ó, 19 não é uma quarta-feira, é uma quinta. Então, ele já está fora. Letra B, houve 4 terças-feiras em outubro de 95. Eu vou olhar aqui, ó. E detalhe, esse é um item que foi colocado aí de propósito. Porque se o cara se distrai e pensa, por exemplo, em outubro como um mês de 30 dias, com certeza ele vai marcar essa daqui como correta. Porque, veja, a última terça-feira do mês é 31, tá? Então, se você, por um acaso, não lembrar que outubro é um mês de 31 dias, você já vai ser induzido a responder letra B. Se você sabe que outubro tem 31 dias, então você já vai ver que essa daqui não procede. Porque, veja, nós temos 5 terças-feiras nesse mês, tá? Então, não é a letra B, mas eu posso ser induzido ao erro se eu não prestar atenção nesse detalhe. Se eu não prestar atenção no detalhe que o mês em questão é outubro e que ele tem 31 dias, e não 30, como, por exemplo, setembro é um mês de 30 dias, e novembro, que também é um mês de 30 dias, tá? Então, se eu der essa vacilada aí, eu já perco o problema. Letra C. Houve 5 sábados em outubro de 1995. Procure aqui nos sábados e veja só 4. Então, não é a letra C. Letra D. O último dia de outubro foi uma segunda-feira. E aí, esse é um outro item que reforça a ideia do vacilo. Também é uma questão que pode te induzir ao erro. Porque se você pensou outubro como sendo um mês de 30 dias, certamente você vai considerar essa aqui verdadeira também. Certo? E aí pode te induzir ao erro. Então, não é ela também. É um item que te induz ao erro. Não é um item correto, mas ele te induz ao erro. Se você não estiver bem atento em mínimos detalhes da questão. E aí, logicamente, se a gente já eliminou os 4 primeiros itens, obviamente que a resposta só pode estar na letra E, onde, de fato, ele diz, ó, a última terça-feira de outubro foi o dia 31. E confere, ó. Então, a nossa resposta aí é a letra E. Está no item E. Pode marcar aí a letra E. Beleza? Percebe aí? É uma questão fácil, é uma questão bem simples, só que ela tem alguns detalhezinhos que, se você não prestar bastante atenção, você acaba se passando. Pode ver que você tem aí 2 itens dessa questão, né? O item B e o item D, que eles podem te forçar ao erro, podem te induzir ao erro, beleza? Então, de toda forma, é interessante você tomar cuidado, beleza? Já estou recebendo aqui algumas mensagens, eu só não consigo identificar quem é.
porque eu estou no streaming, eu não estou visualizando o Facebook. Mas, de toda forma, oi para você também, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar a pergunta aqui nos comentários, tá? E aí eu vou ter condição de responder vocês, ok? Vamos prosseguir aqui. E eu vou colocar mais um probleminha bem simples para vocês, que é o problema número 2. Vai aparecer aqui na tela, ó. Esse tipo de questão já é um tipo de questão mais modelo OBMEP, né? Olimpíada Brasileira de Matemática, e também é um modelo mais Enem. Ele não é um modelo tão concurso público. Ele é um Enem e OBMEP, tá? Então ele diz assim, ó: uma fábrica armazena sua produção em caixas do mesmo tamanho, que são numeradas na ordem 1, 2, 3, 4 e arrumadas em 6 colunas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, conforme a figura abaixo. Eu não sei se está muito legível aí para vocês, mas aqui, ó, a ordem das colunas é da esquerda para a direita, né? Mais à esquerda eu tenho a primeira coluna, mais à direita eu tenho a sexta coluna, tá? Então, eu tenho as caixas aí numeradas, elas estão colocadas em ordem crescente e as colunas também estão arrumadas em ordem crescente, da esquerda para a direita, da primeira à sexta. E aí eu quero saber onde está a caixa de número 2007 se eu seguir essa arrumação. E aí você vai perceber que diferente do problema do calendário, onde você precisou enumerar os dias da semana, ou seja, citar os um por um, aqui você vai criar um padrão, tá? Aqui você vai criar uma regra. E que regra é essa? Você vai ver que as suas caixas, elas estão separadas em linhas e em colunas. Elas estão organizadas em linhas e em colunas. Onde a linha não me interessa tanto, até porque ele está me perguntando sobre coluna, tá? Mas por conta de eu distribuir em linhas e colunas, eu vou ter aqui, ó, 6 caixas por linha, tá certo? Então, eu teria as 6 primeiras caixas na primeira linha, as 6 seguintes na segunda, e aí eu iria distribuindo essas caixas de 6 em 6. Eu teria que separar ou distribuir essas caixas de 6 em 6. E aí, se eu vou fazer isso, se eu vou distribuir ou repartir de 6 em 6, eu vou ter que dividir essa quantidade de caixas aqui, ó, essas 2.007 caixas, em partes de 6. E aí, eu vou dividir essa quantidade por 6. Note que as caixas, elas estão organizadas sempre na mesma sequência e sempre na mesma ordem, né? Em cada linha, a primeira caixa fica na primeira coluna, a segunda na segunda, a terceira na terceira, e assim até chegar na sexta coluna. Então, sempre está seguindo essa mesma ordem. Então, elas estão colocadas em ordem crescente e obedecendo sempre a mesma ordem de colocação nas colunas, certo? Então, a gente vai ver aí que a ideia é você repartir essas 2.007 caixas de 6 em 6. E aí, quando eu faço essa divisão, 2007 por 6, eu vou ter aqui, já fiz a divisão aqui, para a gente não perder tempo, vai dar 334 e sobra 3. E daí, qual a interpretação que eu vou ter desse resultado? Eu vou entender que essas caixas, elas são distribuídas de 6 em 6, eu vou ter 334 divisões de 6, ou seja, 334 linhas completas, e ainda vai me sobrar 3 caixas.
Ou seja, se eu quiser saber a exata posição dessa caixa, ela vai estar na linha seguinte a 334, ou seja, ela estaria na linha 335, na terceira posição. Porque se sobram 3 caixas, a primeira vai na primeira coluna, a segunda vai na segunda e a terceira iria na terceira coluna. Então, se eu quiser saber com exatidão, né, com precisão, a localização dessa caixa, ela estaria na linha 335. Por quê? Porque eu tenho 334 linhas completas, com 6 caixas cada, e mais 3 caixas que sobraram, que vão na linha seguinte. Então, ela está na linha 335, na coluna de número 3. Então, veja que você criou uma padronização, você criou aí uma regra, uma condição geral para saber onde cada caixa está, em qual linha e em qual coluna cada uma das caixas da arrumação estará. Nesse problema aqui, a preocupação é saber somente a coluna. Ele não quer saber a linha, mas ainda assim, pelo que nós temos aí de informação do problema, daria sim também para saber em qual linha ela está, tá? No caso aí, nossa resposta vai estar no item C, é a terceira coluna. Por quê? Porque vão sobrar 3 caixas e essas 3 caixas elas vão ter que ser colocadas obedecendo a uma ordem. Que ordem é essa? A primeira caixa na primeira coluna, a segunda na segunda coluna e a terceira e última na terceira coluna. Então, pararíamos de arrumar essas 2.007 caixas na coluna de número 3. Beleza? Prestar atenção que nesse caso, ó, a primeira está na primeira, a segunda na segunda, a terceira na terceira. Se por acaso ele tivesse arrumado da direita para a esquerda, então você teria que contar também da direita para a esquerda. Aí seria a primeira aqui na sexta, a segunda na quinta, a terceira na quarta. Aí a letra A seria a correta. Letra A só seria correta se essa arrumação, ao invés de ser da primeira para a sexta coluna, ela fosse, por exemplo, da sexta para a primeira. Tá? Então, você tem que perceber qual é a arrumação que você tem aqui em cada linha, em cada fileira, para você saber exatamente onde você vai colocar a sua caixa. Tá? Essa sobra de 3 aqui, você tem que saber exatamente onde vai a terceira caixa. Tudo bem? Tranquilidade aí? Questão muito fácil. Tá? É só você observar direitinho qual é a regra, qual é a padronização, qual é o modelo que se usou para fazer aquela arrumação das caixas. Tudo bem? Beleza? Coloquei esses 2 probleminhas aí para vocês, só para vocês terem uma noção de como é que a gente vai resolver esses problemas usando enumeração, tá bom? Usando essa padronização, tá bom? Tranquilo? Continuando aqui, agora a gente vai analisar os problemas mais complexos, vamos dizer assim. As contagens um pouquinho mais elaboradas, um pouquinho mais complicadas. E aí a gente vai pensar não em 7 tipos de problema, mas em apenas 2 deles, tá? Nós vamos pensar apenas 2 moldes, 2 modelos de problema, tá? O primeiro deles, a gente vai chamar de arranjo, tá? Então, o que caracteriza uma contagem que a gente chama de arranjo? O arranjo é um tipo de problema, um tipo de contagem onde a ordem dos elementos ela vai ser levada em consideração, tá certo? Então, toda vez que você tem um problema de arranjo,
você tem uma ordem sendo considerada naquele problema, beleza? E aí, uma dica que eu já vou logo adiantar para vocês. Se você quiser perceber se a ordem está sendo levada em consideração ou não no problema, você pode, dado o problema, montar uma possibilidade dele, montar uma situação que o satisfaz, né? Que o obedece, e aí você vai trocar elementos de lugar. Pode trocar 2 ou mais de 2. Você troca elementos de lugar. E se você faz essa troca de elementos, alterando a tua formação, é porque tem ordem. Não alterando a formação, ou seja, em qualquer ordem fica do mesmo jeito, aí não tem ordem, tá bom? Então, para você perceber se o problema depende de ordem ou não, você vai se ligar nesse detalhe. Você troca elementos de lugar, tá bom? Se após essa troca de elementos alguma coisa for alterada, é porque tem ordem. Então, problema de arranjo. Se isso não acontecer, então não tem ordem. Não é um problema de arranjo, tá bom? E aí eu poderia dar como exemplos disso essas duas situações. A primeira diz assim, ó: de quantas maneiras distintas podemos ordenar 5 pessoas em uma fila? Gente, se você prestar atenção no enunciado da pergunta, você já vai perceber, você já vai sacar que é um problema de arranjo. Porque, ó, ele falou aqui em ordenar. Então, se você vai ordenar, obviamente que você vai depender de ordem. Obviamente que você vai ter um problema de arranjo, tá? Porque no problema de arranjo, você vai ter um problema com ordem, que depende de ordem, que tem uma ordem a ser considerada, certo? Então, esse daí é um caso característico de arranjo, tá? Outro exemplo aqui, ó, ele diz assim, ó: quantos números de 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes, podemos usar usando o sistema de numeração decimal? Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso ter usando os algarismos do sistema de numeração decimal, certo? Também é um problema de arranjo, tá? Veja que com um pouco de experiência, só lendo o enunciado você já saca se o problema é de arranjo ou não, tá? Mas vamos partir da ideia que você ainda não tem essa habilidade toda. Então, vou te ajudar. Vamos imaginar, nesse primeiro caso, que as 5 pessoas na fila sejam A, B, C, D e E, tá bom? E aí, a gente vai pensar assim: a fila, ela depende de ordem, tá? Então, nesse primeiro momento, nessa situação aqui do lado esquerdo, A é o primeiro da fila, B é o segundo, C é o terceiro, D é o quarto, E é o último. Note que da esquerda para a direita, eu troquei a posição de C e D. Notaram aí que eu troquei apenas a posição de C e D? E observe que a fila mudou. Apesar de ter as mesmas 5 pessoas, apesar da fila continuar sendo formada pelas mesmas 5 pessoas, note que nessa daqui da esquerda, ó, C ocupava a terceira posição da fila e D a quarta posição da fila. Enquanto que na direita, D é o terceiro da fila e C é o quarto da fila. Ou seja, mesmo tendo as mesmas pessoas, mas se você mudar a ordem delas, se você mudar a posição delas na fila, você altera a fila, não é isso? Se você tem 5 pessoas na fila e você troca pelo menos 2 delas de lugar, você já muda a formação da fila, você já muda o jeito de organizar a fila. Então, quando isso acontece, quando você faz essa troca de elementos
e essa troca de elementos altera a formação, você passa a ter uma fila diferente da anterior, é uma característica do problema de arranjo, tá? Todo problema de arranjo é um problema que depende de ordem. Tranquilo? Beleza? E aí o mesmo teste a gente pode fazer para o problema 2. Vou colocar aqui uma situação do problema 2, onde ele está querendo formar números de 3 algarismos distintos, de 3 algarismos que não se repetem. Então, você vai ter aqui, ó, 7, 5 e 4, né? 754. E da esquerda para a direita, eu troquei a posição do 5 e do 7. E aí, quando eu troquei a posição do 5 e do 7, o número mudou para 574. Então, note, assim como no problema da fila, são os mesmos 3 algarismos, são os mesmos 3 elementos, só que por conta da ordem, por causa desse problema depender de ordem, se você trocar a posição deles, você altera a formação. Então, o número que você tem aqui do lado esquerdo, ele é totalmente diferente do número que você tem do lado direito, tá? Então, note, toda vez que você tiver um problema de contagem e quiser determinar uma quantidade de possibilidades e você fizer essa troca de elementos e nessa troca alguma coisa for mudada, tenha certeza que você está diante de um problema de arranjo, tá? Todo problema de arranjo é um problema que depende de ordem. Então, se a ordem for mudada, você acaba mudando também a formação do problema, tá? Essa é uma característica específica do problema de arranjo, tá? Então, toda vez que você faz essa troca e com essa troca você alterou alguma coisa, você tem um problema de arranjo, tá bom? Agora, por outro lado, se essa ordem não é importante, você vai ter um problema de combinação. É aquilo que eu estava te falando, você vai ter apenas 2 possibilidades de problema. Então, se o problema não for arranjo, se ele não depender de ordem, obrigatoriamente ele será uma combinação. Então, é muito fácil você perceber isso. Faz a troca dos elementos, alterou alguma coisa, é porque tem ordem, será um arranjo. Fez essa troca, não mudou absolutamente nada, então o problema não depende de ordem e vai ser uma combinação, tá bom? E aí você vai perceber muito fácil que se não for um caso, será o outro. Como, por exemplo, esse problema aí, ó. Determine a quantidade de formas diferentes de escolher em um grupo de 8 pessoas, 3 delas para fazer parte de uma comissão, de um grupo. E aí, digamos que eu tenha escolhido Maria, João e José, tá? Digamos que os 3 escolhidos para fazer parte dessa comissão, desse grupo, tenham sido esses 3 aqui. Se eu troco eles de lugar, ó, veja que da esquerda para a direita está tudo mudado em relação às posições, essa comissão passa a ser formada por João, José e Maria. Ou seja, continua sendo o mesmo grupo, porque nesse grupo não foi dito que cada um dos 3 tem uma responsabilidade, ou um cargo, ou uma função diferente. Então, o importante aqui nesse problema não é em que posição você vai ser escolhido, mas sim o fato de você ser escolhido. Pode ver que se eu digo que um grupo é formado por Maria, João e José, ou por José, João e Maria, ou por João, José e Maria, eu estou citando sempre as mesmas 3 pessoas e, consequentemente, eu estou citando o mesmo grupo. Então, você percebe que, nesse caso aqui, a ordem não é importante. Agora, presta atenção, se liga num detalhe, que esse mesmo problema, eu poderia transformá-lo em um arranjo. Como
Wagner, como é que eu poderia transformar essa mesma situação em um arranjo? Eu poderia dizer assim, ó, que eu vou escolher dessas 8 pessoas, 3 delas, onde uma delas vai ser o presidente da comissão, o outro vai ser o vice-presidente e o terceiro vai ser o porta-voz. Então, poderia, dentro dessas 3 posições, dentro desses 3 cargos, dar uma atribuição diferente para cada um. Então, poderia dizer assim, ó, o primeiro escolhido vai ser o presidente, o segundo escolhido vai ser o vice-presidente e o terceiro escolhido será o porta-voz. Então, note, um problema que a princípio não dependia de ordem, eu posso criar um jeito aqui, eu posso criar uma condição extra que faz com que ele passe a ter uma ordem, passe a depender de uma ordem. E quando ele passa a depender de uma ordem, ele deixa de ser combinação para ser um arranjo, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção e, na dúvida, sempre fazer esse teste aqui, tá? Neste exemplo B1, como ele quer simplesmente escolher as 3 pessoas, e aí subentende-se que cada uma delas vai ter a mesma importância nesse grupo, então a ordem não importa. Agora, se cada uma dessas 3 passasse a ter uma importância diferente no grupo, um cargo diferente, por exemplo, aí eu já estaria atribuindo uma ordem a esse mesmo problema, tá? Quando eu atribuo uma ordem, quando esse problema passa a depender de uma ordem, ele passa a ser um arranjo. Enquanto ele não depende de ordem, ele vai ser uma combinação. Tranquilo? Então, dicasinhas muito minuciosas que podem fazer muita diferença na hora que você for interpretar um problema de contagem, tá bom? Problema 2, a situação 2. Determinar a quantidade de resultados distintos possíveis no sorteio da Mega Sena. E aí você vai lembrar que, inclusive, eu fiz um videozinho, tá aqui na sala de aula virtual do Facebook, tá postado no YouTube, onde eu falava especificamente do jogo da Mega Sena. Onde nesse jogo da Mega Sena são 60 dezenas e eu vou sortear 6 delas. E aí, ó, veja, vamos simular aqui um sorteio. As dezenas seriam 05, 15, 53, 32, 27, 48. Se eu pegar essas dezenas aqui e colocá-las em ordem crescente, o resultado continua sendo o mesmo. Por quê? Porque o importante no jogo na Mega Sena não é a ordem na qual as dezenas saem, e sim quais as dezenas que saem, quais as dezenas que são sorteadas. Então, como nesse caso aí é um problema que não depende de ordem, ele é um problema de combinação, tá? É um problema característico de combinação, beleza? Então, resumindo, é um problema que depende de ordem, arranjo. Não depende de ordem, combinação. Como é que eu faço para perceber se depende ou não de ordem? Faz esse teste aqui, gente. Toda vez, coloca uma informação do problema e troca elementos de lugar. 2 ou mais. Se após essa troca alguma coisa mudar, tem ordem, é arranjo. Se não mudar nada, não tem ordem, é uma combinação. Tá? Muito fácil e é um problema que vocês vão ter que analisar muitas vezes, principalmente em prova de Enem, tá? Que de uns anos para cá vem sendo algo bastante requisitado, tá? Então, essa diferença, essa distinção entre arranjo e combinação, ela é muito importante para você resolver uma série de problemas, uma porção de problemas que vem sendo cobrados aí na prova do Enem, beleza? Dando uma continuada aqui,
Eu vou agora mostrar, já mostrei, obviamente, quando que o problema é caracterizado arranjo, quando que ele é caracterizado combinação. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou calcular um arranjo, como é que eu vou calcular a combinação. Então, note, até agora a gente aprendeu o que é um arranjo, aprendeu o que é uma combinação. Então, a gente já sabe diferenciar o problema de arranjo do problema de combinação, tá bom? Sabendo disso, agora eu vou aplicar a técnica específica para cada um, tá? Então, no caso de arranjo, eu vou utilizar um princípio que é chamado princípio fundamental da contagem, tá? Que alguns livros chamam ele de PFC, que são as iniciais do nome, né? Princípio fundamental da contagem. Pode ser chamado de PFC ou ainda de princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque você vai fazer uma multiplicação, tá bom? Então, todo problema de arranjo, você vai utilizar o princípio fundamental da contagem, ou PFC, ou princípio multiplicativo. É tudo a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. O que é esse princípio fundamental da contagem? Tá aqui, ó. Consiste em determinar a quantidade de possibilidades para cada elemento no agrupamento e depois multiplicar esses valores. Traduzindo, você quer escolher, sei lá, no caso do problema da fila lá, são 5 pessoas que você vai arrumar na fila. Então, são 5 elementos. Você vai ver de quantas maneiras você pode escolher o primeiro da fila, depois o segundo, depois o terceiro, o quarto e o quinto. Certo? No caso do problema lá de formar números com 3 algarismos distintos, a gente sabe que o número de 3 algarismos distintos, ele tem centena, dezena e unidade. Então, vou ver de quantas formas eu posso escolher a centena, depois a dezena, que não pode ser a mesma da centena, e depois de quantas vezes eu posso utilizar a unidade, de quantas maneiras eu posso escolher a unidade, que não pode ser o mesmo elemento nem da centena, nem da dezena. Certo? Então, veja, você vai contar possibilidades para cada elemento do teu problema, de quantas maneiras você pode escolher cada um desses elementos e depois você multiplica tudo, beleza? Isso é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, certo? Assim é que a gente calcula arranjo. E aí, vamos voltar lá para aqueles 2 exemplos que nós citamos nas telas anteriores. Eu quero ordenar 5 pessoas numa fila. Então, vou ter que saber de quantas maneiras eu posso escolher a primeira da fila, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a última. Vamos começar pela primeira. Pela primeira, eu tenho aqui, ó, 5 possibilidades. Por quê? Porque qualquer uma dessas 5 pessoas pode ser a primeira da fila. Não existe restrições, tá? Se tivesse alguma restrição aqui, a gente excluiria aquela pessoa que não pode ser a primeira da fila, tá? Como não foi dito nada, subentende-se que qualquer uma dessas 5 pessoas pode ser a primeira da fila, beleza? Então, para a primeira posição da fila, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, eu só tenho 4. Por quê? Das 5 pessoas, uma eu já posicionei. Então, só sobram 4 para posicionar, né? Lembre que a pessoa que ocupa a primeira posição da fila não pode ocupar também a segunda. Cada pessoa ocupa apenas uma posição na fila. Então das 5, uma eu já posicionei. Tem 4 ainda para posicionar. Qualquer uma dessas 4 pode ser a segunda da fila. Escolhi uma delas, vou para a terceira. Na terceira posição, eu tenho 3 possibilidades, porque me sobraram apenas 3 pessoas. Eu escolho uma dessas 3, qualquer uma delas pode ser a terceira da fila. Posicionei lá. Vão me sobrar 2, que qualquer uma dessas 2
pode ocupar a quarta posição, coloca uma delas lá, e a pessoa que ficar por último nessa escolha é a pessoa que obrigatoriamente vai ocupar a última posição, tá? Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira posição, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta, 1 para a última. Contei a quantidade de possibilidades para cada elemento, para cada posição da fila, multiplico tudo, porque o princípio é multiplicativo, e aí chega à conclusão de que são 120 maneiras diferentes de arrumar essas pessoas, de ordenar essas pessoas nessa fila, tá bom? Mesma ideia a gente usa para o problema 2, tá? No problema 2, eu vou lembrar o seguinte, que centena, dezena e unidade tem que ser algarismos diferentes, algarismos distintos. E detalhe, no algarismo da centena eu não posso usar o zero. Por quê, gente? Porque o zero à esquerda ele não é significativo. Eu não posso considerar o zero à esquerda do número como sendo um algarismo, tá certo? Se ele tiver, por exemplo, se eu tiver lá 0,52, não é 0,52, é apenas 52. Então, se eu colocar lá 0,52, o número é considerado como 52 e ele não tem 3 algarismos distintos, ele tem apenas 2 algarismos distintos. Pelo fato de que o zero à esquerda ele não é considerado, tá bom? Então, são 10 algarismos, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu posso usar qualquer um deles na centena, com exceção do zero. Então, posso usar qualquer um desses 10, com exceção do zero. 9 possibilidades. O algarismo que eu usei na centena, já não pode usar nem na dezena, nem na unidade, porque são algarismos diferentes. São algarismos distintos, tá bom? E aí, dos 10, um eu já usei, sobram 9 possibilidades para a dezena. Por quê? Porque agora eu posso usar o zero. Na dezena eu posso usar o zero. Eu não podia usar na centena. Na dezena eu posso. Então, dos 10, eu só não posso usar aquele que eu já usei na centena, que não pode ser repetido. Então, das 10 possibilidades, me sobram 9. E para a unidade, eu tinha 10. Já usei 1 na centena, já usei 1 na dezena, me sobram 8 possibilidades para a unidade. Então, eu tenho 9 possibilidades para a centena, 9 para a dezena e 8 para a unidade. Ao todo, 648, porque eu vou contar as possibilidades para cada posição e vou multiplicar tudo. Tranquilo? É isso que a gente usa no princípio fundamental da contagem, também chamado de PFC ou princípio multiplicativo, tá bom? Ele vai ser aplicado em problemas de arranjo, tá? Ele só pode ser aplicado em problemas de arranjo, tá? Fique claro isso. Só posso usar o PFC ou o princípio multiplicativo quando o problema for de arranjo. Legal? Só para a gente finalizar a ideia por hoje, né? A nossa conversa de hoje, eu vou agora mostrar como é que você vai calcular as combinações. Já mostrei que o arranjo é calculado pelo princípio multiplicativo e agora eu vou mostrar para vocês como calcular a combinação. Beleza? Só um instantinho aqui. Agora vai. Para a combinação, você não vai usar, como já disse, o princípio fundamental da contagem. Você vai usar uma formulazinha específica, tá? Que é essa daqui, ó. A gente lê assim, ó, combinação de N elementos tomados PAP. Ou combinação de N elementos escolhidos PAP. Tá bom? Que é o fatorial de N dividido pelo fatorial de P e pelo fatorial de N menos P.
tá? Para facilitar um pouco, esse N aqui no teu problema é a quantidade de elementos que você pode escolher ou que estão disponíveis para escolha. E P é a quantidade de elementos que você vai utilizar no problema, tá bom? Então, N é aquilo que eu posso usar, que eu posso escolher, e P é a quantidade que eu vou usar, que eu vou escolher, tá bom? Para não alongar muito, eu vou pular essa ideia de fatorial. Pesquisem sobre o que é fatorial, tá? Para a gente não alongar muito a aula. Eu vou pular essa ideia de fatorial, dê uma estudadinha por fora, tá bom? E aí a gente já vai logo para o cálculo de combinações, tá bom? Tá aqui, ó, os dois problemas. Então, no primeiro caso, eu quero saber a quantidade de formas diferentes de um grupo de 8 pessoas, escolher 3 delas, tá? A gente viu que é um problema que não depende de ordem, e aí fica fácil, porque eu tenho 8 pessoas para a escolha, que podem ser escolhidas, mas só vou escolher 3 delas. Então, vai ficar uma combinação 8, 3 a 3, tá certo? Ó, N é 8, porque eu tenho 8 elementos que podem ser escolhidos, e P é 3, porque eu vou utilizar 3 elementos. Se você lembrou da fórmula, ó, aqui é N, 8, aqui é P, 3, e aqui é N menos P, 8 menos 3, que dá 5. A ideia é você desenvolver o maior fatorial até chegar no menor ou no mais próximo, tá? No caso aqui, eu poderia desenvolver 8 fatorial até 5 fatorial, como fizemos, ou até 3. Por que eu optei desenvolver até o 5? Porque fica mais curto, tá certo? Então, ó, eu desenvolvo o 8 fatorial até chegar em 5, o 3 eu desenvolvo por completo e o 5 fatorial eu repito, tá? Vou dar uma simplificada aí, ó. Posso simplificar 6 por 3 dá 2, por 2 dá 1, né? Ó, tá aqui, ó. 6 por 3 dá 2, por 2 dá 1. E poderia cortar também o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. O que vai me sobrar? 8 vezes 7 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, fica 8 vezes 7, que dá 56. Que é a quantidade de maneiras diferentes de escolher 3 pessoas no meio de 8. No caso da Mega Sena, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque na Mega Sena são 60 dezenas que eu posso sortear, mas só vou escolher 6 delas. Então, o número de elementos que eu tenho à minha disposição é 60. E a quantidade de elementos que eu vou utilizar é 6. Então, vai ficar uma combinação aí de 60 tomados 6 a 6. Observe, N é 60, é a quantidade de elementos que eu posso sortear, é a quantidade de dezenas que eu tenho para sortear, e 6 é a quantidade de dezenas que vão ser sorteadas. Então, na fórmula, N, que é 60, P, que é 6, e N menos P, que é 60 menos 6, ou 54. Eu posso desenvolver o fatorial de 60 até o fatorial de 54, ou até o fatorial de 6. Só que eu vou preferir até 54, porque se eu for fazer até 6, ó, vai ficar muito grande o problema, tá? Desenvolvendo até 54 já ficou grande, vocês podem ver aí. Desenvolvendo até o 6 ficaria muito mais, tá? E aí depois a gente vai dar umas simplificadas aí para reduzir. O que eu posso simplificar aí? Vamos lá. Posso dizer que 60 dividido por 6 dá 10, dividido por 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ó, de novo, 60 eu divido por 6 dá 10, por 5 dá 2 e por 2 dá 1. Então, cancelou 60 de cima com 6 vezes 5 vezes 2 de baixo. Tá bom? O que mais que eu posso fazer aí?
Posso dividir o 54 fatorial, certo? O que mais? Posso dividir o 57 por 3, que vai dar 19. O 56 por 4, que vai dar 14. E não tem mais o que simplificar, né? Sobrou o que aqui? 59 vezes 58. Aqui você vai ter um 19, que é o 57 por 3. Aqui você vai ter um 14, que é o 56 por 4. E o 55. Né? Então, 59, 58. Por que 19? 57 que eu dividi por 3. Por que 14? O 56 que eu dividi por 4. E o 55. Multiplico tudo. Chega aí, ó, a impressionante quantidade de 50.063.860 resultados. Ou seja, o resultado de um sorteio da Mega Sena pode ser obtido de mais de 50 milhões de maneiras diferentes. Bom, então eu trouxe problemas bem simples para você perceber quanto que você tem um arranjo, quanto que você tem uma combinação e como calcular cada um desses tipos de problemas. Tá bom? Eu espero que essa nossa conversa, que essa nossa aula tenha sido bastante útil para vocês, tá? Agradeço a audiência, tá? Esse vídeo, lembrando mais uma vez que esse vídeo foi transmitido ao vivo pela sala virtual do Facebook, tá? E daqui a pouquinho ele também estará disponibilizado no meu canal do YouTube, que está indicado aqui, ó, no rodapé do vídeo, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, espero que tenham gostado desse nosso vídeo e até o próximo, tá bom? Agradeço demais e tchau!